2 eleitores londrinenses foram detidos no domingo, isso por descumprimento de lei eleitoral. Os locais de votação também tiveram dificuldades com falta de energia. Aqui no Paraná a gente teve esse problema, né? A repórter Daniela Calçavar acompanhou a eleição em todos os locais de votação e traz agora os detalhes para nós. Daniela. Quando os portões do maior local de votação de Londrina se abriram, já tinha gente esperando para entrar. Na Unopar do Catuaí, são 8.875 eleitores. E ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, desta vez foi tudo bastante tranquilo. Filas pequenas e pouco tempo de espera, para alívio de quem foi cedinho votar. Foi a primeira da minha sessão, super rápido, tranquilo, o pessoal muito atencioso, muito bom. Muito rápido. Eu fui a terceira a votar na minha sessão. Hoje está mais fácil, né? Porque essa é uma opção que a gente tem. Já votei, já cumpri minha missão. A missão de cidadão brasileiro. Quem foi votar usando o ônibus do transporte coletivo neste domingo em Londrina não precisou pagar passagem. E o movimento no terminal central foi pequeno. A tranquilidade também reinou na maioria dos locais de votação. Em algumas sessões não havia sequer filas. Na Escola Municipal Senador Gaspar Veloso, Zona Norte, uma urna teve problemas técnicos e precisou ser substituída. A votação ficou parada por aproximadamente meia hora. Uma enorme fila se formou e rendeu muitas reclamações de quem precisou esperar. Eu estou aguardando aqui há 1h20. A informação que nós obtivemos é que a urna eleitoral havia quebrado, né? E demorou para chegar, e daí mais o tempo deles configurarem a nova, né? Ainda estamos aguardando. Achou muito demorado? Demorou um pouco, né? Outra vez cheguei, tinha pouquinha gente, instantinho, agora hoje. No primeiro turno foi tranquilo? Então. No primeiro turno foi bom. Mesmo assim a senhora decidiu esperar para votar? Esperei, votei. Vai ter toda uma auditoria, né, para verificar qual que foi o problema que ocorreu com essa urna. Ao todo foram 32 urnas substituídas em Londrina. O erro de uma mesária acabou provocando uma situação inesperada na Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Júnior, na Zona Leste. O montador Kleber foi habilitado na sessão em que vota, mas a mesária acabou anulando por descuido a participação dele antes mesmo de ir até a urna. A situação foi resolvida e ele conseguiu votar no lugar da mesária, que abriu mão de seu direito para não prejudicar o outro eleitor. Tudo devidamente registrado em ata por funcionários do TRE. Na hora que eu fui votar, ela colocou o meu número lá, do meu título, aí pegou e já apareceu como eu estava votando. Né? Colocou como eu já estava votando, só que eu não fui na urna votar. Aí já apareceu como eu já estava lá. Aí ela pegou e colocou anulado. Ela anulou o meu voto lá. Ela cancelou e acabou anulando. Ela cancelou e acabou anulando. E aí, para você não perder o seu direito de votar, ela acabou abrindo mão do dela. Isso, aí ela acabou abrindo o direito do dela votar, aí eu fui lá e votei no lugar dela. Já sai mais aliviado, Com certeza, bem mais aliviado. Nenhum caso de violência foi registrado, mas a Polícia Militar estava de prontidão para qualquer eventualidade depois da apuração dos votos. A Polícia Militar conta com guarnições de reforço, guarnições de segundo esforço em prontidão para eventual intervenção, mas acreditamos que não será necessário que ela seja feita. Durante todo o processo de votação, houve apenas 2 situações em que a polícia precisou intervir. Que chegou ao meu conhecimento 2 autuações, um eleitor numa sessão eleitoral da minha zona eleitoral aqui, tirou a foto ali do voto dele ou da urna lá no momento que ele votava. Isso foi visto ali pela mesa receptora de votos, pelos mesários que já acionaram a polícia. Ele foi autuado ali mesmo, segundo me informaram, olha, ele disse aqui que apagou a foto pedindo para ir embora, mas não havia mais essa possibilidade, ainda que ele tenha realmente apagado essa foto, ele foi conduzido para o plantão da Polícia Civil que estava atendendo esses casos para lavrar essa ocorrência. E soube de uma situação semelhante, mas em uma outra zona eleitoral, a 42ª, em que um presidente de uma sessão eleitoral fez isso, tirou a foto e saiu mostrando e foi autuado e por determinação ali da juíza dessa outra zona eleitoral encaminhado também para o plantão da polícia. Somando Londrina e Itamarana são 150 locais de votação, mas nem todos tiveram energia no dia da eleição por causa do temporal que atingiu a região no sábado. Na zona rural dos 2 municípios, teve escolas onde as urnas funcionaram o período inteiro
à base das baterias. As baterias, em princípio, atendem todo o tempo da votação, mas eu sei que nós tínhamos ali, tanto na minha zona eleitoral quanto na 146, baterias reservas para, se houvesse necessidade, ocorrer a substituição. Pontualmente, às 5 da tarde, a votação foi encerrada, sem a necessidade de distribuição de senhas, como no primeiro turno. Na sequência, os boletins de urna foram impressos e as mídias de resultado foram retiradas para a transmissão dos dados ao Tribunal Superior Eleitoral. O que nós tivemos foram aquelas filas, urnas travando, tendo que ser substituídas ao longo da votação ou desligadas e religadas várias vezes durante a votação, e nós vimos aquelas filas grandes. Hoje já terminamos todas as sessões na minha zona eleitoral, estão encerradas já. É o ritmo normal de uma eleição, né? Até no primeiro turno foi bem mais complicado, né? Porque eram vários candidatos, as pessoas precisavam ter levado uma colinha, né? Muita gente, não só os idosos, as pessoas falaram muito assim, os idosos atrapalharam muito porque eles não levaram. Não foi só, não. Muita gente esqueceu o número, era um monte de número e não levou aquela colinha no papel. E chegou lá, como você tem que deixar o celular, você não pode carregar o celular junto, até por conta dessa proibição de tirar foto e tudo mais, tinha que deixar lá com o mesário, então muita gente acabou não esquecendo, levando muito tempo para votar. Se falava muito também da questão da digital, embora não precisava ter digital, a pessoa se não fez a biometria podia votar também, isso não é proibido, a gente tem um número até de quase 30% no país todo de pessoas que ainda não fizeram a biometria. Agora, o que surpreende é a gente falar assim, que pessoas estão tirando foto da urna. Nossa, mais do que foi falado, isso nacionalmente, não só no jornalismo local, todo mundo divulgou, não pode tirar foto, tem que deixar o telefone ali na mesa, a pessoa vai ter visão de onde está o telefone, que ninguém vai mexer e tudo mais, mas não pode. Aí a pessoa vai, aí uma presidente de sessão precisa ser levada pela polícia, autuado. Então, uma situação totalmente desnecessária, especialmente para uma cidade como a nossa, né? Mas a gente teve essas duas situações esdrúxulas aí, desnecessárias, né? De descumprimento da lei eleitoral. E essa questão da troca de urna, como a Daniela falou, 32 foram trocadas. Essa é uma experiência que eu tive ontem votando. Eu estava lá no colégio, tinha uma fila até grande, né, no horário que eu fui, fiquei uns 40 minutos. E aí a explicação era a seguinte, a urna estava muito lenta e eles estavam esperando chegar outra para trocar. Inclusive, na hora que eu estava na porta para votar, eles falaram, pera um minutinho que nós vamos trocar a urna. Mas foi muito rápido, a troca foi muito rápida pelo pessoal do tribunal, né? É tribunal, gente, agora eu falei do Fórum Eleitoral. E eles trocaram muito rapidamente. Eu falei, vixe, agora eu vou ficar aqui esperando mais um tempão trocar. Não, foi minutos, assim, 1 minuto. Foi muito rápido mesmo. E aí acelerou e a fila reduziu. Então, na hora que eu saí, que era mais ou menos 11 horas, não tinha ninguém. Foi muito tranquilo. Quem chegou pôde votar muito tranquilamente. E a gente conversando com os colegas aqui da rádio, inclusive, que votaram, né? Não tiveram nenhum problema. Foi tudo muito tranquilo. A gente teve essa questão de energia, né, de falta de energia. Eu acho que o Londrina foi um caso até bem tranquilo comparado a outras regiões aí do estado. Parece que Cascavel teve um problema bem mais sério do que Londrina. Mas, no geral, se a gente for avaliar, foi um dia muito tranquilo, né? As pessoas puderam sair de casa, votar. Tinha algumas pessoas que estavam temerosas aí, falando, vou votar cedo, porque à tarde pode complicar, essa disputa vai ser muito acirrada. E o comportamento brasileiro é esse, tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Óbvio que metade da população ficou muito insatisfeita com o resultado, como seria também se fosse o contrário, mas tudo ocorreu conformando a democracia, né? E democracia é isso, a gente vai, vota, às vezes você não vai ficar feliz ou vai ficar muito feliz, mas deve-se respeitar o resultado. É isso que a gente quer, que cada um tenha o direito de votar, tenha o direito de exercer sua cidadania, independente do resultado. Às vezes a gente olha algumas situações políticas que a gente não concorda de jeito nenhum e fala, meu Deus, como votaram nessa pessoa, como não votaram naquela outra, né? Mas isso que deve prevalecer, a democracia, o direito
a exercer sua cidadania, de fazer do jeito que você acha que vai ser melhor para o país. E é isso que a gente quer sempre.